Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Rapaziada, o Corinthians está trabalhando intensamente esses dias todos. Eu não gravei no final de semana, né? Tava com a família aí só para dar uma satisfação pra galera. Tava descansando. A data FIFA tem disso, né? Não tem jogo, não tem live, né? A gente aproveita para descansar. Mas eu fiz um compilado aí das principais informações do final de semana para trazer para vocês aqui, já na arrancada dessa semana de final de derby, quinta-feira na Neoquímica Arena. E vocês sabem, né? O Corinthians tem jogadores convocados, não conseguiu trabalhar com eles, são 5 no total, né? Martínez, Carrilho, Romero, o próprio Memphis Depay, e tem mais um que eu estou esquecendo agora, é o Félix Torres. Mas esses jogadores não estavam durante esse período de treinamentos, mas aí tem a boa notícia do Igor Coronado, né? Que inclusive trabalhou com bola desde o sábado, ou seja, está cada vez mais pronto para ser uma alternativa, uma opção interessante para o Ramon Dias, especialmente para um segundo tempo. A gente não sabe exatamente qual a condição do Garro, ele vem treinando normalmente, ele figurou entre os relacionados no primeiro jogo, mas foi poupado por conta do gramado sintético, por conta das dores no joelho, está trabalhando todo esse período, então tendência que ele seja titular nessa grande final na Neoquímica Arena na quinta-feira, mas o Coronado pode ser uma alternativa aí para segundo tempo, dependendo do que acontecer, beleza? Trabalhos táticos intensos, né, para poder corrigir algumas situações, especialmente bola aérea defensiva, né? O Corinthians tem essa preocupação, embora nos últimos jogos tenha passado ileso aí, né? O que não deixa de ser uma notícia boa pelo lado do Corinthians. Tem algumas questões, né, desse fim de semana de data FIFA que a gente precisa abordar também, como por exemplo, André Carrilho. Cara, esse cara, as pessoas estão dizendo, no Peru especialmente, né, que o Corinthians fez com que ele renascesse, porque ele já tem uma idade, já é um cara mais veterano, embora a gente tá falando isso pro futebol, tá, gente? Porque 33, 34 anos o cara é muito jovem. E hoje, até pro futebol, isso mudou também, né? Hoje os caras conseguem ter uma vida muito mais longa, né? Num alto nível. Mas a verdade é que a bola, né? O mercado sempre olha para jogadores acima dos 30 anos com um certo preconceito. E o Carrilho, cara, ele volta à seleção peruana, e as pessoas estão impressionadas com o que o Carrilho vem fazendo. E esse jogo contra a Bolívia, que o Peru vence por 3-1, e a Bolívia, inclusive, está melhor colocada do que o Peru nas eliminatórias. Impressionante o que ele jogou. Impressionante. Ele mesmo postou um compilado de melhores momentos, inacreditável. Mas assim, aquele jeito do Carrilho no Corinthians, né? Um cara só dando tapa, protegendo a bola, né? Saindo para o jogo, participando dos gols, inclusive, né? Então, assim, jogando demais e com muitos elogios da crônica, né, da imprensa peruana, dos torcedores peruanos, do tipo, o que aconteceu com o André Carrilho? Ele sempre foi um bom jogador, sempre foi um jogador de ataque, mas ele jogando por dentro, né, fazendo o time jogar como ele tem jogado, tanto na seleção quanto no Corinthians, faz com que ele receba merecidos elogios. André Carrilho, cada vez encantando mais, não apenas no Corinthians, mas também na sua seleção. O Memphis Depay, ele participou desse jogo da Liga das Nações, né, quartas de final, contra a seleção da Espanha, uma das melhores do mundo hoje, né? E a Holanda, que havia empatado em casa o primeiro jogo por 2-2, fez o jogo de volta no domingo e loucura, né? Loucura porque terminou 2-2 no tempo normal. O Yamal ainda faz um gol no primeiro tempo da prorrogação, tem um empate que gera o 3-3 e leva a decisão para os pênaltis. O Memphis, cara, e aí tem não é uma notícia ruim, né? Mas assim, ele jogou muito bem, pelo menos foi elogiado, marcou um dos gols, um gol de pênalti em que ele sofreu também, mas também em quantidade, né? Mais de 100 minutos, porque ele sai aos 11 minutos, contando os acréscimos, deu bem mais do que isso, né? Mas ele sai aos 11 minutos da prorrogação. Então ele jogou bastante, já retorna nessa segunda-feira para participar das atividades com o Corinthians, né? E seguir a sua preparação. Volta antes dos demais. O Carrilho, por exemplo, entra em campo contra a Venezuela nesta segunda-feira, dia 25. Assim como os outros participantes, né? O Martínez até não jogou pela Venezuela no primeiro jogo, mas ele pode estar à disposição, no caso, pode entrar em campo nessa segunda-feira, assim como o Romero pela seleção paraguaia e o Félix Torres pela seleção equatoriana. Então, esses jogadores ainda entram em campo nessa segunda-feira para só chegar na terça-feira e se preparar para o jogo da quinta. O Memphis já está à disposição do técnico Ramon Dias, depois de uma participação exitosa, né? Marcou um gol, voltou a marcar pela seleção da Holanda, ele foi elogiado, teve uma crítica ou outra, né? Porque, enfim, ele perdeu um gol lá no jogo de ida e tal, mas o que eu vi foram elogios, assim, ao Memphis,
enfim, a predisposição dele, ao jeito de jogar, a participação decisiva dele nesses jogos, confrontos difíceis, né? Agora a Holanda é eliminada da Liga das Nações porque foi eliminada nos pênaltis. O Pedri acabou marcando o gol decisivo da Espanha. Enfim, o Memphis está de volta e eu acho que para o corintiano isso é o que mais importa. Vamos lá, a gente precisa falar de algumas outras situações porque eu estou falando... O Memphis está de volta, o Ramon tem tido opções para o ataque aí como o Yuri Alberto, o Romero, o Thales Magno e paramos por aí. E por isso a minha preocupação, que não é necessariamente para esse jogo de quinta-feira contra o Palmeiras. Tem a ver muito mais com a sequência da temporada, com o Campeonato Brasileiro e tudo mais. O Héctor Hernández, o espanhol, que estava no time de Portugal, lá o Chaves, que foi rebaixado, onde estava o Hugo Souza, então fica difícil até a gente analisar, porque se o goleiro de um time rebaixado chega e joga o que está jogando no Corinthians, ele não veio por conta da campanha no Chaves, né? Então fica difícil até analisar o Héctor Hernández pela participação dele no Chaves de Portugal. Eu não tive esse preconceito, exatamente pelo desempenho do Hugo. Então a gente esperou para ver o que ele poderia render no Corinthians. É verdade que ele não teve tantas oportunidades assim. Ele tem 11 jogos no total desde que ele chegou. 6 nessa temporada. O último jogo que ele entrou em campo, inclusive, ele foi titular. Foi um empate em 2-2 contra o Guarani em Campinas. Isso já tem um mês. Há um mês, o Héctor Hernández não é utilizado pelo técnico Ramon Dias. Na verdade, nos 6 jogos seguintes a esse confronto contra o Guarani, ele sequer foi para o banco de reservas, com exceção do jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil. Na volta, ele também não foi para o banco. Ele tem sobrado do banco. Ou seja, ele está fora dos planos, né? A menos que algo aconteça assim, sei lá, no Campeonato Brasileiro, o Ramon entenda que, não, beleza, agora você vai jogar, porque aí tem muitas competições. Ele não está sendo utilizado. Só que aí tem outro detalhe, gente. O Pedro Raul é um negócio maluco. O Pedro Raul... Cara, os caras tentaram emprestar o Pedro Raul. O Pedro Raul recebeu proposta. Ele falou, não, eu quero ficar no Corinthians, eu quero dar a volta por cima, que não sei o quê. Ele começa a temporada marcando um gol contra o Red Bull Bragantino. Gol que dá a vitória do Corinthians, inclusive, lá em Bragança Paulista, na arrancada do Campeonato Paulista. E aí, o que acontece? Depois disso, ele passa a tropeçar na bola, ele perde gols inacreditáveis, ele não corresponde. Muitas vezes o Corinthians dependeu dele, colocou ele como titular, ele entrando no segundo tempo, ele não jogava. Simplesmente assim, você olhava e falava assim, cara, não vai rolar, não vai rolar. Ele estava com muitas dificuldades. E aí começou a vir muita gente, né, querendo o Pedro Raul, salário alto, aquela coisa toda. O Corinthians conseguiu um modelo de negócio para liberar um espaço na folha, para dar mais oportunidades para os demais jogadores do elenco e, cara, não estava dando certo mesmo. Tinha alguém interessado nele, então assim, vai ser feliz. Cara, e não é que ele está sendo muito feliz? O Pedro Raul simplesmente, desde que ele estreou no Ceará, ele é o jogador brasileiro com mais gols. Pode pegar todas as principais ligas do mundo. Ele tem 6 jogos pelo Ceará e 5 gols. Desde que ele estreou no Ceará, ele tem mais gols do que o Rafinha pelo Barcelona, que tem 4 gols, por exemplo, em 5 jogos. Ele tem 5 gols em 6 jogos. E mais do que isso, ele foi super importante nesse título cearense do Vozão. Ele, inclusive, marca o gol do título do Ceará no Clássico Rei diante do Fortaleza. O cara tá simplesmente ovacionado por lá. Tipo, não é que ele deu certo, ele deu muito certo. Ele chegou chegando, ele chegou e virou ídolo do Ceará. Ele já conquistou um título, gente. Ele já botou uma medalha no peito, ele já levantou um caneco, fazendo gol. E gol de centroavante. Você olha os gols dele, os caras estão elogiando ele lá, a imprensa, os torcedores. O cara virou uma referência. E aí, cara, ele fez muitos gols no Goiás, ele fez muitos gols fez alguns gols no Botafogo, no Vasco ele não foi tão bem. Cara, talvez o nível dele, eu não quero aqui menosprezar nem o Goiás, nem o Ceará, tá? Sei que são camisas pesadas, de torcidas de massa e tudo mais, mas talvez ele tenha sentido o peso da camisa do Corinthians, porque a pressão ela acaba sendo maior, né, mais forte, até pela massificação, pelo tamanho de torcida, pela forma como a imprensa cobra aqui em São Paulo. Então, eu não sei, talvez tenha pesado. E talvez no Ceará ele tenha conseguido
desenvolver o seu futebol, como ele conseguiu no Goiás, como ele conseguiu em outros momentos. No México também não conseguiu, né? Lá tem muito investimento, muita cobrança, lá no Toluca, acho que ele estava, não conseguiu jogar. Cara, no Ceará ele tá jogando, tá sendo feliz e tá tudo certo. O Corinthians pagando boa parte desse salário. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, caramba, em vários momentos, nesses últimos jogos, inclusive, contra o Barcelona, no jogo da volta, que o Corinthians precisava fazer um gol, os caras fechados, a gente pensava assim, putz, o Pedro Raul aqui. Não necessariamente o Pedro Raul, né? Mas um jogador de área. Tanto que o Gustavo Henrique termina o jogo, vocês vão lembrar, como centroavante, no alto dos seus 1,96. Aí vocês vão pensar, tá, Chico, mas o Pedro Raul não estava sendo solução aqui, ele tinha que ir embora. Eu concordo. Mas, e aí, o que o Corinthians vai fazer diante disso? Vai ficar quieto? Vai ficar parado? Vai ficar de braços cruzados? Porque o Héctor Hernández não está sendo relacionado. E não estou nem dizendo que tem que ser. Talvez ele não seja a solução realmente. O Pedro Raul foi embora. E não estou dizendo que ele não tenha que ir. Mas e aí? E aí que hoje o Corinthians tem de centroavante o Yuri Alberto e ponto. O Romero faz ali a referência, mas não é a dele. O Memphis faz a referência, mas não é a dele. O Thales Magno não é a dele mesmo. Na ausência desses caras, como opção para segundo tempo, tá faltando, né? Eu já disse aqui que falta jogador de lado. Velocidade, puxar contra-ataque. O Thales é o jogador do 1 contra 1, mas ele não é necessariamente um velocista. E mesmo assim, falta mais gente. Falta para você abrir pontas, para você ter outros repertórios, outro jeito de jogar. Então falta esse jogador de velocidade e tá faltando agora esse 9, esse cara de área, para substituir o Yuri Alberto em determinado momento, para ter outra característica em relação ao do Yuri, que a gente sabe que gosta de atacar o ponto futuro, para fazer um pivô lá, alguma coisa assim, uma bola aérea. Eu sei que esse cara, na teoria, era o Pedro Raul, mas ele não funcionou. Só que no momento que você libera o Pedro Raul e o cara tá fazendo gol pra cacete, você não aproveita o Héctor Hernández, quem vai ser? Simplesmente o Corinthians vai ficar com essas opções, Thales e Romero, para o banco de Yuri e Memphis. É pouco. Ou encontra na base, e pelo visto não tem, né? Ou vai ter que ir ao mercado. Só que agora a janela já fechou. Tem a janelinha até o dia 11 de abril. Será que dá para pegar alguém dos estaduais? Ou então só metade do ano? Enfim, é curioso. Eu acho que vale uma reflexão da gente entender que o Corinthians precisa reforçar. Eu sei que o time tá bom, o elenco tá bom, tem algumas outras carências que a gente já detectou, mas eu acho que o setor ofensivo ainda depende de uma atenção. Vocês